Na madrugada do dia 15 de abril de 2026, mais de 200 policiais federais e militares se moveram simultaneamente em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal. Era uma das maiores operações coordenadas da história recente da Polícia Federal, construída ao longo de meses, alimentada por dados extraídos de um backup numa nuvem da Apple, rastreada por analistas financeiros, desdobrada em relatórios do COAF que apontavam para movimentações que desafiavam qualquer explicação simples. Em Santos, no litoral paulista, agentes chegaram ao endereço de Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, o tubarão gigante, um dos funkeiros mais ouvidos do Brasil dos últimos anos. Em algum lugar no Rio de Janeiro, outros agentes chegaram à casa de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, o MC Pose do Rodo. Em Jundiaí, chegaram à casa do irmão de Ryan, onde encontraram o influenciador Matheus Magrini. Em São Paulo, chegaram a endereços de influenciadores com dezenas de milhões de seguidores. Em múltiplas garagens, começaram a recolher carros, Porsches, BMW, Land Rovers, um Amarok V6, uma réplica de McLaren de Fórmula 1, 55 veículos de luxo ao total, avaliados em aproximadamente 20 milhões de reais, enfileirados num pátio e fotografados em sequência que o Brasil viu circular nas redes, horas depois com aquela mistura específica de espanto e de algo que não se sabe exatamente nomear. Ao mesmo tempo, 300 mil reais em espécie, dólares em espécie, joias, relógios de marca, 120 armas e munições, documentos, equipamentos eletrônicos e uma ordem judicial que determinava o bloqueio de até 2,2 bilhões de reais em bens associados ao nome de Ryan Santana dos Santos. 2,2 bilhões, um número que o Brasil precisava ler 2 vezes para acreditar que estava olhando para o correto. Tudo rastreado por um órgão de controle de atividades financeiras que havia identificado movimentações superiores a 1,6 bilhão de reais ao longo de 2 anos. Tudo ligado, segundo a Polícia Federal, a um esquema que branqueava dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas, apostas ilegais, rifas clandestinas, e que tinha um elo documentado com o PCC, o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa da América Latina. E o rosto que estava na frente de tudo isso, segundo a investigação, era o de um menino da favela Zaque Narque, na zona norte de São Paulo, que havia entregado panfletos e lavado carro antes do funk, e que em 2022 havia assinado com a Warner Music Brasil e chegado a 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Mas a história não era só de Ryan, era também de Pose, de uma favela no fundo da zona oeste do Rio, de um menino que havia sido vapor, que havia carregado armas, que havia perdido amigos em confrontos com a polícia, que havia sido preso por tráfico, por apologia ao crime, que havia construído uma carreira absurda em cima de tudo isso, com uma velocidade que o Brasil não conseguia acompanhar com clareza. E então, 8 dias depois das prisões, o Superior Tribunal de Justiça emitiu uma decisão que o Brasil leu com aquele desconforto específico de quem não sabe para onde olhar. Os advogados de Ryan haviam arguído que a prisão temporária de 30 dias havia sido ilegal porque a própria Polícia Federal havia pedido apenas 5 dias. O ministro Messod Azulay Neto concordou. Estendeu a liminar a todos os outros presos na mesma operação. E a soltura foi anunciada. Mas não aconteceu, porque no mesmo dia, um juiz federal decretou nova prisão preventiva, e eles continuaram presos. Num dia que começou com promessa de liberdade e terminou de volta na cela, com o Brasil assistindo a toda aquela dança jurídica sem entender completamente quem era o juiz, quem era o réu, e o que aquilo dizia sobre o sistema que deveria proteger um país de 1,6 bilhão de reais lavados embaixo de carros de luxo e de hits com bilhões de streams. Se você acha que conhecia essa história pelas manchetes, espera, porque o que as manchetes não contaram é o que está por vir agora.
inscreve no canal e ativa o sino, porque essa é uma das histórias mais complexas, mais reveladoras e mais perturbadoras que o Brasil produziu nos últimos anos. E ela começa muito antes de qualquer operação policial. Ryan Santana dos Santos nasceu no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, e cresceu na favela Zaque Narque, uma das comunidades da periferia paulistana, cujo nome pouca gente fora dali conhecia antes de Ryan aparecer. Fica próxima ao Carandiru. Fica num lugar que o mapa mostra, na região norte da cidade, mas que em termos de distância real do que São Paulo chama de centro, de oportunidade, de futuro, fica num outro universo. Era uma periferia como tantas periferias do Brasil, que formam a maioria invisível da população, mas que raramente aparecem nos noticiários, a não ser quando produzem tragédia ou quando produzem um nome que o sucesso torna legível para quem não queria olhar para lá antes. Ryan cresceu dentro do funk com a naturalidade de quem não precisou escolher o gênero, porque o gênero estava no ar antes de ele ter memória. Desde menor, eu sempre fui funkeiro, ele havia dito numa entrevista ao portal Condzilla, quando tinha 18 anos e já acumulava centenas de milhões de visualizações. O caminho até o sucesso, esse caminho que ele sempre contou com a honestidade de quem não tem nada a esconder da vida antes da fama, passava por entregar panfleto, por lavar carro, por querer ser cabeleireiro e não ter seguido. Todo o dinheiro que pegava eu depositava, mandava para alguns canais para postar minha música, nunca fiquei na aba de empresário, sempre fui no meu corre. Era o discurso do jovem periférico que havia encontrado na música um caminho que funcionava antes de qualquer padrinho, antes de qualquer estrutura que o Brasil chama de oportunidade. Em 2020, na pandemia, com a mãe num sítio com medo do vírus e ele sozinho em casa, Ryan montou um estúdio improvisado e gravou Vergonha pra Mídia com MC Kevin e Salvador da Rima. A música estourou, e Ryan SP nunca mais precisou entregar panfleto. Mas havia algo nessa história toda, algo que as entrevistas não contavam com clareza porque talvez os próprios entrevistados não soubessem ou não quisessem contar, que começava no mesmo ano de 2014, quando Ryan tinha aproximadamente 12 anos. Porque foi em 2014, segundo a Polícia Federal, que Frank Magrini teria financiado o começo da carreira do futuro tubarão gigante. E Frank Magrini, com histórico de tráfico e roubo a banco, era apontado como operador financeiro com conexão estrutural ao PCC. Marlon Brandon, Coelho Couto da Silva, foi batizado em homenagem a Marlon Brando, o ator americano que havia vivido Don Corleone em O Poderoso Chefão. Era um nome grande para um bebê nascido em 1999 na favela do Rodo, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, num dos cantos da cidade que o turismo de cartão postal não fotografa. A favela do Rodo não tem o mesmo peso simbólico do Complexo do Alemão, nem da Rocinha no imaginário sobre violência urbana do Rio de Janeiro, mas tinha o que todas elas tinham: crianças crescendo num ambiente em que as referências de poder estavam no crime organizado antes de estar em qualquer outro lugar que o Estado havia deixado de alcançar. Pose cresceu dentro de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho, e quando chegou à adolescência, fez o que muitos meninos daquela comunidade faziam quando as alternativas visíveis se resumiam a trabalhar em empregos que o subúrbio oferecia ou entrar para a estrutura que já existia ao redor. Tornou-se vapor. Vendia droga nas bocas de fumo da favela. Era um dos meninos de rua que a narrativa do funk de ostentação cantaria anos depois com glamour que as ruas não tinham. Em depoimento à polícia, anos depois do sucesso, Pose confirmaria ele mesmo o que havia sido entre 2015 e 2016. Confessou ter sido traficante de drogas na favela do Rodo. Confirmou a função, sem o mínimo de hesitação, como alguém que havia aprendido que a honestidade sobre o passado era mais vantajosa do que uma mentira fácil que as fotos já contradiziam. Porque havia fotos antigas que circulavam na internet
e que mostravam um pose adolescente com fuzis, com pistolas, com uma granada. Fotos de um menino aprendendo o que o mundo ao redor ensinava quando o Estado não chegava a ensinar outra coisa. Os amigos de Pose nesse período tinham nomes que o funk depois cantaria e que a morte depois apagaria. Vinícius Gomes Elias, o menor do Lins, outro conhecido como VK, da Vila Kennedy. Ambos haviam se envolvido com o crime desde cedo. Ambos morreram em confrontos com a polícia em 2016. O próprio Pose havia dito, num momento de honestidade que a câmera de um documentário capturou com precisão: já troquei tiro, fui baleado e preso também. Era a narrativa de sobrevivência que muitos jovens de favela carregam, não como história, mas como destino quase inevitável, que por alguma razão não se concretizou completamente. O destino de seus amigos foi diferente. Pose chegou até o funk antes que outro destino o encontrasse. Quando você ouve a história de um menino que cresceu entre fuzis e drogas e depois chegou a milhões de fãs, o que você sente? Admiração? Desconfiança? Essa tensão que não se resolve fácil? Escreve aqui nos comentários, porque essa pergunta está no coração dessa história toda, e ela não tem resposta simples. Em 2018, um vídeo de Pose viralizou de uma forma que ele não havia planejado. Numa abordagem policial, os agentes duvidaram de que ele era de verdade um funkeiro. Foi humilhado na frente de uma câmera que alguém manteve ligada. Era o tipo de episódio que o Brasil periférico conhece como rotina e que raramente aparece em qualquer cobertura que não seja para ilustrar a violência do Estado. Mas naquele caso específico, o vídeo circulou. E o nome Pose do Rodo chegou a uma audiência que ainda não o conhecia pelo nome, mas que começou a reconhecer a situação. Em 2019, a música Tô Voando Alto projetou Pose no funk carioca de uma forma que não havia retrocesso possível. E alguns meses depois, ainda em 2019, outra música viralizou de uma forma que ele não havia controlado completamente. Os Coringas do Flamengo, que havia sido gravada antes do Flamengo ganhar a Libertadores e o Brasileiro naquele ano, tornou-se a trilha sonora das comemorações dos milhões de flamenguistas pelo Brasil inteiro. O funk havia entrado nos estádios, nas festas, nas celebrações de uma torcida que não precisava saber o nome do artista para cantar a música. E Pose havia chegado numa escala que a favela do Rodo não conseguia mais conter. Mas setembro de 2019 também trouxe a primeira prisão de grande repercussão. Pose foi preso em Sorriso, no Mato Grosso, durante um show, acusado de apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas. A prisão foi contestada, o show havia acontecido, as acusações eram sobre as letras e sobre o contexto do evento, não sobre um flagrante específico de tráfico. Mas a imagem de Pose sendo preso havia circulado. E o Brasil começou a ter que decidir o que fazia com essa informação dentro da mesma semana em que cantava Os Coringas do Flamengo. Ryan, do outro lado, havia chegado ao sucesso por um caminho diferente na forma, mas semelhante na substância. Enquanto Pose havia saído das bocas de fumo do Rio para os palcos, Ryan havia saído das ruas da zona norte de São Paulo para um estúdio improvisado durante a pandemia. Mas havia algo que os dois tinham em comum. Algo que as biografias de sucesso do funk frequentemente têm em comum, que é o espaço nebuloso entre o momento em que a carreira começa e o dinheiro começa a aparecer. O espaço em que as primeiras produções são financiadas por alguém, em que os primeiros shows são agendados por alguém, em que os primeiros contratos são feitos com alguém, e em que esse alguém raramente é uma gravadora major ou um investidor de capital limpo, porque o capital limpo raramente chega à periferia antes do sucesso, chega depois, e o que vem antes raramente tem a mesma procedência. A investigação da Polícia Federal apontaria que Frank Magrini havia financiado a carreira de Ryan em 2014. Ryan tinha por volta de 12 anos em 2014. Estava na fase de querer cortar cabelo
e entregar panfleto, segundo o que ele próprio contou. E Frank Magrini, com histórico criminal de tráfico e roubo a banco, havia se tornado o elo entre os dois mundos. O dinheiro que precisava de destino e o talento que precisava de investimento inicial. Era uma equação que o Brasil conhece, mas raramente nomeia com precisão, porque nomear exigiria admitir que o gosto popular que consome o funk, que compra o ingresso do show, que assiste ao clipe, também financia indiretamente uma cadeia que começa em lugares que as playlists não mostram. A Operação Narcofluxo não chegou do nada. Era o ponto mais recente de uma cadeia de investigações que havia começado antes, que havia se desdobrado em etapas, que havia sido alimentada por um acidente digital que os investigadores não haviam previsto e que os investigados certamente não haviam planejado que ocorresse. O ponto de origem estava num backup de iCloud. Rodrigo Morgado, apontado pela investigação como o contador da organização criminosa, o arquiteto financeiro que havia desenhado e mantido o mecanismo de lavagem, havia sido preso numa operação anterior chamada Narcobet, deflagrada em outubro de 2025. E no material que a Polícia Federal havia extraído do iCloud de Rodrigo Morgado havia um mapa. Não um mapa físico, mas um mapa de fluxo. Um conjunto de dados que mostrava como o dinheiro se movia, para onde ia, por onde passava, quem tocava nele ao longo do caminho. Era um backup de nuvem que havia guardado o que as transações bancárias tentavam esconder. E a partir daquele backup, os investigadores começaram a construir o que se tornaria a Operação Narcofluxo. O esquema que a PF descreveu nos documentos tinha uma elegância operacional que era, ao mesmo tempo, simples de entender e difícil de rastrear. Funcionava sobre 3 pilares que os investigadores chamaram de pulverização, dissimulação e interposição de terceiros. A pulverização era a entrada do dinheiro através de canais que pareciam legítimos: venda de ingressos para shows, venda de produtos, comercialização de ativos digitais. Era o dinheiro sujo sendo inserido num fluxo que tinha uma aparência de receita normal de entretenimento. A dissimulação era o que vinha depois: criptomoedas, dinheiro em espécie transportado fisicamente, transferências fracionadas entre múltiplas contas, o aluguel de CPFs para criar pessoas jurídicas e físicas que serviam de camada entre o dinheiro e quem o recebia de verdade. E a interposição de terceiros era o uso de familiares, de operadores logísticos, de pessoas sem visibilidade pública que apareciam nos documentos como titulares de bens que na prática pertenciam a outros. Você consegue imaginar a escala disso? 1,6 bilhão de reais rastreados pelo COAF. Projeções que apontam para 260 bilhões de reais no total, movimentados pela organização. 200 policiais simultaneamente em 10 estados. 55 carros de luxo num pátio. É uma dimensão que ultrapassa qualquer escândalo de entretenimento. Isso é o que a investigação descreve. E continua. Fica aqui. O que tornava esse esquema específico diferente de outros esquemas de lavagem era o que a Polícia Federal chamou de escudo de conformidade. Era o uso da popularidade dos artistas e dos influenciadores como cobertura para as transações. Quando um cantor com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify recebe depósitos de alto valor em suas produtoras musicais, nenhum analista de risco de banco questiona automaticamente, porque a narrativa pública diz que esse dinheiro pode ter vindo de shows, de direitos musicais, de contratos com marcas, de tudo aquilo que artistas famosos legitimamente recebem. A fama funcionava como uma espécie de pré-aprovação tácita, uma licença que o sistema financeiro concedia involuntariamente, porque a visibilidade parecia ser garantia de legitimidade. E era exatamente essa confusão que o esquema explorava. MC Ryan não era apenas o rosto público do grupo. Era, segundo a investigação, o líder e o principal beneficiário econômico. Suas produtoras musicais e a rotina de shows
serviam como o canal principal de entrada do dinheiro ilegal. Era o ponto em que o fluxo de criptomoedas e de dinheiro transportado em espécie tocava o universo legal e ganhava uma história. Os shows existiam, a música existia, os contratos existiam. E dentro desse volume real de negócios legítimos, havia um volume paralelo de recursos sem origem comprovada que se misturava com o legítimo até ficar indistinguível. Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei com quase 40 milhões de seguidores, aparecia na investigação num papel diferente, mas igualmente central. Era o operador de mídia. Recebia valores para divulgar plataformas de apostas e rifas. Recebia valores para publicar conteúdos favoráveis a Ryan e ao grupo. E também servia, segundo a PF, para abafar potenciais crises de imagem. Era a estrutura de comunicação do esquema, a camada que controlava o que o público via e o que não via sobre os artistas envolvidos. Numa indústria onde a imagem é dinheiro, controlar a imagem era controlar parte do fluxo financeiro. Pose do Rodo aparecia num papel que a investigação descrevia como associado à circulação de recursos de apostas e rifas, não como líder do esquema, que era Ryan, mas como parte da estrutura. E nesse ponto, a história de Pose adicionava uma camada que tornava tudo mais pesado, porque Pose havia chegado a 2026 com um histórico que não precisava de investigação de PF para ser polêmico. Em novembro de 2024, uma operação anterior havia apreendido joias e carros de luxo do cantor, incluindo um cordão de ouro avaliado em R$650 mil. Em maio de 2025, tinha sido preso novamente por apologia ao crime e envolvimento com tráfico. Tinha 5 filhos. Tinha sido casado com a influenciadora Viviane Noronha. Tinha quase 16 milhões de seguidores. E tinha proibição judicial de contato com Oruan, o rapper filho de Marcinho VP, um dos principais líderes históricos do Comando Vermelho. Era um ecossistema de conexões que a Polícia Federal agora estava descrevendo, não como coincidência, mas como estrutura. A madrugada do dia 15 de abril havia sido planejada por semanas, talvez por meses. Os investigadores sabiam que uma operação daquela escala, com dezenas de alvos em estados diferentes, precisava de coordenação que não dava margem para erro. Se um alvo soubesse antes, teria tempo de fugir ou de destruir evidências. O backup de iCloud havia dado o mapa. O trabalho dos analistas havia dado a estrutura. E a decisão de deflagrar tudo simultaneamente havia dado a surpresa que era o único elemento que garantia que os carros ainda estivessem nos endereços quando os agentes chegassem. Ryan foi encontrado em Bertioga, no litoral paulista. Um endereço de litoral, não de Zona Norte, não da favela Zacnarque, onde havia crescido. Era a distância entre a origem e a chegada, medida em quilômetros, mas também em tudo o que havia acontecido no meio. O menino que entregava panfleto em Santana agora tinha endereço em litoral paulista, com carros de luxo na garagem. A transformação havia sido real. A velocidade havia sido impressionante. E a investigação dizia que parte do que havia tornado essa transformação possível nessa velocidade específica tinha uma origem que não era apenas o talento musical. A audiência de custódia aconteceu no dia 16. A justiça manteve a prisão temporária. E então começou o duelo jurídico que o Brasil acompanharia, com uma confusão crescente sobre o que estava acontecendo e por quê. A prisão temporária havia sido decretada por 30 dias. A PF havia pedido 5. Os advogados de Ryan e de Diogo 305, um dos influenciadores presos, impetraram habeas corpus no STJ, e o ministro Messod Azulay Neto acolheu o argumento com uma rapidez que surpreendeu. Considerou ilegal a determinação de prazo superior ao solicitado pela própria autoridade policial. Estendeu a decisão a todos os outros presos na mesma situação. E o Brasil viu a notícia da soltura chegar com aquela explosão das redes sociais
que acontece quando um resultado inesperado aparece. Mas no mesmo dia, um juiz federal da 5ª Vara Federal de Santos decretou prisão preventiva. A diferença entre temporária e preventiva não é apenas técnica. É a diferença entre uma medida com prazo definido, usada no início das investigações, e uma medida por tempo indeterminado, usada quando há risco concreto de continuidade das atividades criminosas ou de comprometimento das investigações. O juiz havia escrito que qualquer medida alternativa seria inadequada e insuficiente diante dos riscos concretos à instrução e à ordem pública, que a fase investigativa ainda não estava plenamente esgotada, e que a liberdade dos investigados representava risco concreto de que o esquema continuasse operando. O STJ havia corrigido um erro de prazo na prisão temporária. O juiz federal havia decretado algo completamente diferente. Eram 2 decisões, 2 tipos de prisão, 2 momentos jurídicos diferentes, tratados como se fossem o mesmo. E o Brasil, que havia lido a notícia da soltura, ficou sem saber exatamente o que havia acontecido. Ficaram presos, mas a pergunta de como uma decisão do STJ havia gerado confusão suficiente para que o noticiário passasse horas informando sobre uma liberdade que não havia acontecido, revelava algo sobre a velocidade com que o processo jurídico se move quando há advogados bem pagos do lado da defesa e uma investigação que ainda está sendo construída do lado da acusação. Você sabe a diferença entre prisão temporária e preventiva? A maioria das pessoas não sabe. E não é por falta de inteligência, é porque o sistema foi construído com uma complexidade que protege os que podem pagar por quem navega essa complexidade com precisão. Isso é parte do que essa história conta. E continua nos próximos minutos. A questão do irmão de Ryan, Matheus Magrini, adicionava uma dimensão que a cobertura jornalística passou rápido, mas que a investigação havia tratado com peso. Matheus havia sido preso em Jundiaí, no interior de São Paulo, numa das diligências da operação. Era apontado como captador de fluxos para as plataformas de jogos. Era, portanto, parte da estrutura operacional. E o sobrenome que compartilhava com Frank Magrini, o operador financeiro que ligava o esquema ao PCC, criava uma triangulação familiar dentro da organização criminosa que os investigadores haviam descrito como uma característica deliberada. Usar familiares como intermediários era uma das formas de interposição de terceiros que o esquema utilizava, porque família raramente denuncia família, e porque as ligações patrimoniais entre familiares são, por padrão, menos suspeitas do que as ligações entre pessoas sem relação óbvia. A relação entre Frank Magrini e MC Ryan, que havia começado em 2014 segundo as investigações, havia se transformado em algo que os documentos descreviam como mensalidades. Um fluxo contínuo de dinheiro associado à facção, proveniente de atividades comerciais ligadas ao grupo, que chegava à organização como uma espécie de pagamento regular. Era a descrição de um vínculo que não era de uma vez só, não era de um investimento inicial, que depois não teve continuidade, mas de um relacionamento financeiro estrutural com prazo indefinido. A facção tinha interesse em manter o esquema funcionando. E o esquema tinha interesse em manter a facção como financiador e como proteção de rede. Havia também a questão do tráfico internacional. A PF havia identificado ligação do esquema com o tráfico de mais de 3 toneladas de cocaína. 3 toneladas. Um número que transforma a narrativa do artista que lavava dinheiro de apostas ilegais numa narrativa de algo muito maior. Porque 3 toneladas de cocaína não são um negócio local. São uma operação que tem logística, que tem rotas, que tem conexões internacionais, que tem o tipo de escala que nenhuma aposta online ou rifa clandestina produz sozinha. Era o funk servindo como cobertura não apenas para apostas, mas para uma das maiores indústrias ilegais do mundo. Enquanto os mandados eram cumpridos e os carros eram recolhidos, o Brasil que acordou com a notícia
tentava organizar o que sentia. Havia os fãs. Havia os que conheciam os artistas apenas pelos hits, que haviam cantado Tubarão Te Amo e Felina, sem nunca terem pensado muito em quem era Ryan SP, além da voz e do ritmo. Havia os que desde sempre haviam desconfiado, que haviam visto as letras e os clipes, e os carros e as joias, e haviam pensado aquilo que raramente se diz em voz alta, porque soa como preconceito antes de soar como cálculo. E havia os que sabiam separar as questões, que uma investigação não é uma condenação, que os fatos precisam de julgamento, que o sistema jurídico, mesmo com todas as suas distorções, tem um processo que precisa de espaço para acontecer. O Brasil do funk estava em particular estado de tensão, porque a Operação Narcofluxo não era apenas sobre dois nomes, era sobre uma questão que o funk carregava desde que virou mainstream e que nunca havia sido resolvida com honestidade suficiente. A relação entre o gênero musical mais ouvido do país e o crime organizado que havia financiado parte de sua produção e que continuava presente na estrutura de boa parte da indústria que o sustentava. Era uma relação que existia muito antes de Ryan SP, que existia antes de Pose, que havia existido antes de MC Kevin, que havia morrido tragicamente em 2021, antes de Marcinho VP virar pai de Oruan, antes de qualquer um dos nomes que o noticiário juntava naquele momento. O funk havia saído das favelas para as grandes plataformas. Havia cruzado fronteiras sonoras, havia sido abraçado por artistas de outros gêneros, havia chegado à Warner Music, havia chegado ao Spotify Global, havia chegado à Copa do Mundo de 2022, quando Felina se tornou o som de Neymar. E junto com essa ascensão, o dinheiro do crime havia encontrado no entretenimento uma lavanderia sofisticada que as plataformas digitais facilitavam. Porque numa indústria onde um hit pode legitimamente gerar milhões de reais em streaming, onde um show lotado pode gerar centenas de milhares numa única noite, onde contratos com marcas podem somar valores que qualquer contador aceitaria como plausíveis, inserir dinheiro ilegal dentro desse fluxo era mais fácil do que qualquer outro setor da economia permitia. Há uma questão que vai além de Ryan e Pose e que o Brasil precisa enfrentar. O funk é um gênero legítimo, produzido por artistas legítimos, amado por dezenas de milhões de pessoas que não tem nenhuma relação com crime organizado. Mas a indústria que sustenta esse gênero, às vezes tem raízes em lugares que o sucesso torna invisíveis. O que você pensa sobre isso? Como separar o artista, a música e a estrutura ao redor? Escreve aqui, porque essa é uma das perguntas mais honestas que essa história levanta. A questão do precedente jurídico da soltura era um ponto que os especialistas em direito processual penal começaram a debater logo depois do anúncio da liminar do STJ. O argumento da defesa havia sido preciso. A PF havia pedido 5 dias de prisão temporária. O juiz havia concedido 30, e a lei não permite que um juiz conceda prazo superior ao solicitado pela própria autoridade policial, sem justificativa específica para essa diferença. Era um argumento técnico, processualmente correto, que não dizia absolutamente nada sobre se o crime havia ocorrido ou não. Era a defesa fazendo o que boas defesas fazem, encontrando o ponto onde o procedimento havia vacilado e argumentando que aquela falha processual tornava a prisão ilegal, independentemente do mérito. Isso era o sistema funcionando como foi desenhado. Mas havia nessa situação específica algo que incomodava em camadas que o argumento jurídico não capturava completamente. Porque a decisão do STJ havia sido imediatamente transformada em notícia de soltura. A imprensa havia publicado, as redes haviam circulado, os fãs haviam comemorado, e então a prisão preventiva havia chegado, e o ciclo de confusão havia revelado algo sobre como o noticiário sobre casos jurídicos complexos funciona quando há advogados competentes que sabem usar cada janela processual como oportunidade comunicacional. Cada habeas corpus é uma história.
Cada liminar é uma história. E essas histórias chegam ao público antes do julgamento de mérito, antes da sentença, antes de qualquer avaliação completa dos fatos. Para Pose, o contexto adicional que o novembro de 2024 havia produzido pesava de forma específica. A operação que havia apreendido o cordão de ouro de R$650 mil havia antecedido a narcofluxo por meses. Era uma sinalização de que o mesmo universo já estava sendo investigado antes. E quando os bens foram restituídos em abril de 2025, Pose havia celebrado publicamente. Havia voltado às apresentações. Havia continuado lançando músicas. Havia parecido que o episódio havia sido apenas mais um susto, mais uma das apreensões de curto prazo que o sistema produz antes de devolver o que havia levado. E então, em maio de 2025, pouco mais de um mês depois da restituição, havia sido preso novamente, por apologia ao crime e envolvimento com tráfico, e liberado. E em abril de 2026, estava numa cela de novo, desta vez com nome numa investigação que incluía lavagem de R$1,6 bilhão e conexão com o PCC. Era uma trajetória que, de jornalismo de entretenimento, havia coberto de forma fragmentada, cada episódio como uma história separada, sem que o padrão que emergia da soma fosse narrado com a clareza que ele tinha quando você olhava para todos os pontos juntos. O que a Operação Narcofluxo revelou ia muito além de dois funkeiros presos com carros de luxo numa garagem. Revelou a arquitetura de como o crime organizado havia encontrado no entretenimento digital um instrumento de lavagem que era ao mesmo tempo mais sofisticado e mais difícil de rastrear do que os mecanismos tradicionais. Havia escritórios de contabilidade com histórico de tráfico. Havia backups de iCloud com o mapa financeiro de uma organização que movimentava bilhões. Havia influenciadores com dezenas de milhões de seguidores operando como braço midiático de uma estrutura criminosa. Havia jovens de favela com talento musical genuíno, cujas carreiras haviam sido financiadas ou utilizadas por pessoas com agendas que o sucesso musical nunca havia escondido completamente, mas que o esplendor do hits nunca havia tornado urgente de investigar. A PF havia identificado que as projeções de movimentação total do grupo chegavam a R$260 bilhões. 260 bilhões. Era um número que não cabia nas notícias de entretenimento. Era o orçamento anual de muitos estados brasileiros. Era uma dimensão que colocava aquela investigação não no campo da fofoca de famosos, mas no campo das maiores investigações de crime financeiro da história do Brasil. E o rosto público desse número era um menino de 26 anos da favela Zaquinarte, que havia lavado carro antes do funk e que havia chegado à Warner Music antes dos 20 anos. Pensa por um momento no que esse número significa. 260 bilhões de reais. Para você ter ideia, é mais do que o PIB de muitos países. E a investigação diz que parte substancial desse fluxo passou pelo entretenimento musical. Pelo funk que você ouviu, pelos clipes que você assistiu, pelos shows para os quais seus filhos ou netos pediram ingresso. Não é julgamento, é a dimensão do que está sendo investigado. A questão que permanecia depois de tudo era a que raramente aparecia nas coberturas. Era a questão do Rio, da zona norte de São Paulo, das favelas de onde Ryan e Pose haviam saído. Porque havia dois lados nessa história que nunca eram contados juntos. Havia o lado que a investigação contava. O esquema, os bilhões, o PCC, os carros de luxo, os hematomas nos dedos de quem contava o dinheiro em espécie antes de fragmentá-lo em 1000 transações. E havia o lado que a origem de ambos contava. Jovens que haviam crescido em lugares onde a escolha de entrar no crime ou de resistir a ele era uma escolha que o Estado nunca havia tornado fácil, onde as alternativas ao que o tráfico oferecia eram sistematicamente escassas, onde o talento musical havia sido o único caminho que parecia saída possível e que, em alguns casos, havia sido financiado por dinheiro
que o sucesso posterior transformava, mas não apagava. Isso não era a defesa do crime. Era a pergunta de como o Estado, que agora enviava 200 policiais para prender 2 funkeiros, havia se ausentado das mesmas favelas durante décadas e havia deixado o campo livre para que as facções construíssem a autoridade que o Estado havia renunciado a exercer. Era a pergunta sobre quem financiava o que no Brasil real, quando a escolha entre sobreviver e ser honesto era colocada para um menino de 12 anos num ambiente onde as duas opções raramente eram compatíveis. Ryan Santana dos Santos tinha 26 anos em abril de 2026. Havia sido preso aos 26 anos com um bloqueio de 2,2 bilhões de reais no nome. Havia saído da favela Zaquinarque e chegado à Warner Music em menos de uma década. Havia assinado com a gravadora que havia produzido Madonna e Prince e had assinado com ele o mesmo contrato. 2 anos depois, havia sido investigado pelo COAF por lavagem de 1,6 bilhão de reais. Era uma trajetória que desafiava qualquer narrativa simples de sucesso ou de crime, que não cabia em nenhuma das caixas que o Brasil usava para processar histórias assim, que era ao mesmo tempo uma história de talento real e de sistema corrompido ao redor desse talento. Pose do Rodo tinha 27 anos. Havia confessado ter sido traficante. Havia cantado sobre o Comando Vermelho. Havia tido carros e joias apreendidos e devolvidos. E agora estava preso novamente com suspeita de integrar uma organização criminosa que ultrapassava qualquer escala que qualquer boca de fumo da favela do Rodo jamais havia alcançado. Tinha 5 filhos. Tinha quase 16 milhões de seguidores. E estava num pátio de penitenciária, esperando que a investigação chegasse a algum lugar que ainda não se sabia onde seria. A última peça desse quebra-cabeça, que raramente era contada, era a da investigação em si. A narcofluxo era o desdobramento de outras operações. Era a narcovela, que havia investigado exportação de drogas. Era a narcobete, que havia prendido o influenciador Buzeira e cujo material havia revelado o contador Rodrigo Morgado. Era um processo que havia levado anos, que havia cruzado fronteiras de estados e de países, que havia acompanhado fluxos de criptomoedas e de dinheiro em espécie transportado por mulas entre cidades. Era uma investigação real, construída sobre dados reais, que havia chegado a uma fase de prisões que o STJ havia tecnicamente corrigido por erro de prazo e que um juiz federal havia reestabelecido com nova fundamentação no mesmo dia. As investigações continuavam. Novas fases não estavam descartadas. O processo estava apenas no meio, não no fim. E enquanto o processo seguia nos tribunais, o Brasil das redes sociais havia já formado sua opinião. Os fãs que amavam os hits continuavam amando os hits. Os que desconfiavam continuavam desconfiando. Os que queriam entender mais estavam assistindo vídeos assim, lendo artigos assim, tentando montar um quadro que as manchetes rápidas não tinham espaço para contar. E a questão de fundo, a que ficava depois de todos os nomes, os valores, os carros e os mandados judiciais, era a que o Brasil raramente conseguia responder com honestidade. Era a questão de quem o Brasil havia deixado de educar, de proteger, de alcançar com oportunidade real, antes que o crime o alcançasse primeiro. Era a questão do que acontece quando o Estado está ausente nas primeiras formações de um ser humano e presente com 200 policiais na prisão desse mesmo ser humano 2 décadas depois. Era a questão de se uma investigação que rastreava 260 bilhões de reais em lavagem de dinheiro poderia ter chegado a um número diferente se em 2014, quando Frank Magrini havia financiado a carreira de um menino de 12 anos, houvesse outra estrutura disponível para financiar o talento daquele menino, sem a dívida que o dinheiro do crime sempre cobra. Essas perguntas não absolvem ninguém. Não justificam lavagem de dinheiro, não explicam 3 toneladas de cocaína, mas fazem parte da história completa.
da história que os tribunais julgam pelos fatos e que a sociedade precisa julgar pelo contexto, e a diferença entre as duas coisas é o espaço onde as mudanças ou não acontecem. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigada pela atenção. O que você sentiu ao ouvir essa história? O que ela te faz pensar sobre talento, sobre crime, sobre o Brasil que cria as condições para que histórias assim existam? Escreve aqui nos comentários. Esse canal existe para essas conversas que a manchete rápida não comporta. E a gente lê tudo.